Diga-me, homem, a quem pertence a sua vida? É sua ou já foi distribuída em pedaços, entregue a cada pessoa que bateu em sua porta? Pergunto isso porque percebo como vocês, homens e mulheres modernos, se orgulham de estar sempre prontos, sempre acessíveis, como se a grandeza da existência estivesse em ser uma fonte inesgotável para qualquer um beber. Mas eu vos digo, nada destrói mais a alma do que a obrigação de estar sempre disponível. Quando você vive como uma casa sem portas, sem janelas, sem fechaduras, você não percebe que já não é senhor da própria morada. Cada um que passa entra, usa, toma o que deseja e vai embora, deixando apenas silêncio, cansaço e a sensação de que nada lhe pertence de fato. Quantas vezes você disse sim quando o seu coração gritava não? Quantas vezes cedeu ao apelo de alguém, mesmo sabendo que, naquele instante, estava se traindo? Isso não é bondade, isso não é amor, isso é escravidão disfarçada, de virtude. O escravo não conhece descanso porque a sua vida pertence ao chicote. Mas o chicote do homem moderno não é mais de couro, é o olhar ansioso dos outros, o toque insistente do telefone, a expectativa de uma resposta imediata. Veja como vocês se dobram a cada notificação, como se cada chamada fosse um sopro divino exigindo reverência. Vocês se entregam ao frenesi de estar sempre atentos, prontos, como se o mundo fosse desabar, caso não respondessem no mesmo segundo. Mas eu vos digo, essa pressa não é vida, é apenas reflexo de uma mente que já perdeu o comando. Estar sempre disponível é como estar acorrentado. A corrente não se vê, mas se sente em cada suspiro exausto ao fim do dia, em cada vazio que não pode ser explicado. Imaginem o homem como uma fonte de água. Se ele permite que todos bebam sem limite, cedo ou tarde sua nascente seca, e nada resta senão barro. O homem disponível demais não percebe que está se tornando barro, que sua essência está sendo consumida gota após gota por aqueles que nunca trazem nada em troca. Ele acredita que ser abundante é ser admirado, mas não vê que se tornou previsível, como o sol que nasce todos os dias sem que ninguém agradeça por sua luz. O excesso de disponibilidade não traz gratidão, traz apenas indiferença. O que é sempre dado não é respeitado. O que é sempre fácil não é desejado. Vocês foram ensinados desde a infância a acreditar que a obediência era virtude. A criança aprende cedo a sorrir mesmo quando não quer sorrir, a obedecer mesmo quando não compreende, a ceder mesmo quando sua alma chora. E assim cresce, acreditando que sua grandeza está em servir. Mas eu vos digo, servir a todos é a morte do espírito. Aquele que nunca fecha a porta não sabe quem de fato é bem-vindo e quem apenas invade. O excesso de sim não cria vínculos, cria algemas. E quanto mais você estende a mão, mais o mundo exige, mais o mundo consome, até que você se veja esvaziado, sem saber quem é quando não está servindo alguém. Observe bem, aquele que está sempre acessível nunca é lembrado pelo que é, mas pelo que oferece. Ninguém enxerga o homem disponível, apenas o uso que dele se pode fazer. Ele não é visto como indivíduo, mas como ferramenta, como recurso, como ponte. E quando a ponte desaba, ninguém chora por ela. Apenas procuram outra. Isso é o destino do homem que não sabe se recolher, ser usado até o fim e depois descartado. A dignidade não está em estar sempre pronto, mas em saber escolher quando, como e para quem abrir a porta. O sol não ilumina todas as horas do dia. A lua não brilha todas as noites. E, no entanto, todos se curvam diante de sua presença. Por que você acredita que precisa estar sempre presente para ser reconhecido, eu digo a vocês, é no silêncio, na ausência, no mistério, que nasce o verdadeiro poder. Mas vocês têm medo de se ausentar, porque foram educados a acreditar que a ausência é rejeição. O contrário é verdade, é a presença constante que gera desprezo. O homem que está sempre ao alcance é como moeda barata, que circula sem ser notada. Mas o homem que se retira, que não se oferece, que guarda para si o seu tempo e sua energia, este se torna raro, e o raro é o que o mundo respeita.
Portanto, quando você diz não, quando você se afasta, quando se torna indisponível, você não está perdendo, está se tornando mais valioso. E, no entanto, sei o que você sente. Medo. Medo de que ao dizer não seja abandonado. Medo de que ao se calar ninguém o procure mais. Medo de que ao fechar a porta fique sozinho para sempre. Mas eu vos digo, não há maior solidão do que viver rodeado por aqueles que só estão ali para sugar. O silêncio pode doer no início, mas é na dor que se forja o ouro. A indisponibilidade não é morte social, é renascimento individual. Quando você deixa de estar disponível, tudo muda, porque o mundo já não o enxerga como servo, mas como senhor. E senhor de si mesmo é aquele que finalmente descobre a liberdade. Diga-me, quantas vezes sua boca pronunciou um sim, enquanto o seu coração gritava não? Quantas vezes você cedeu apenas para evitar o desconforto do conflito, acreditando que, ao agradar, estaria preservando a paz? Mas eu vos digo, esse sim envenenado é o início da morte da sua alma. O homem que não tem coragem de negar já não vive para si, mas apenas para os outros. Ele se torna sombra, reflexo, eco. E o eco não tem voz própria, apenas repete aquilo que lhe é lançado. Cada sim forçado, cada obediência silenciosa, cada aceitação sem convicção é como uma gota de veneno que lentamente adormece o espírito. Vocês acreditam que estão sendo bons, compreensivos, amorosos, mas não percebem que estão apenas se curvando diante da tirania da expectativa alheia. E o que nasce desse ato não é amor, é ressentimento. O coração que sempre cede se torna um cárcere de amargura. O mundo não respeita o servil. O servo, que diz sim a tudo, não é visto como bondoso, mas como fraco. E a fraqueza desperta desprezo. Percebam, aquele que nunca se posiciona, que sempre concorda, que sempre cede, não é lembrado com gratidão, mas tratado como recurso inesgotável, como objeto sem valor. O homem do sim fácil é como o chão que todos pisam sem notar. Ele acredita que ao se anular ganhará afeto, mas o que recebe em troca é indiferença. O excesso de sim não aproxima, afasta, porque ninguém respeita o que nunca ousa dizer não. O não é a marca da individualidade, o traço que separa quem você é daquilo que os outros querem que você seja. E quando você não sabe negar, você já não existe. E ainda assim vocês se iludem. Dizem a si mesmos que estão apenas evitando problemas, mantendo a harmonia, preservando os vínculos. Mas olhem bem para dentro. A que custo? Quantas vezes você saiu de uma conversa exausto por ter aceitado algo que não queria? Quantas noites você deitou na cama com a mente inquieta, remoendo promessas feitas apenas para não desagradar? Esse é o preço do sim sem coragem do não. A paz exterior comprada à custa da guerra interior. Vocês pensam que estão sendo sábios, mas estão apenas adiando o conflito. E cada adiamento acumula rancor, acumula angústia, até que um dia explode. A coragem de negar é uma das formas mais puras de liberdade. Mas o homem moderno teme o não, como teme a morte. Ele acredita que negar é perder, que recusar é ser rejeitado, que se afastar é ser esquecido. Mas eu vos digo, negar é afirmar a si mesmo. Cada não verdadeiro é uma declaração de existência. É como erguer um estandarte no meio da multidão e dizer: aqui estou eu e não serei moldado pelo desejo de ninguém. O não não é violência, é proteção. Não é crueldade, é honestidade. Quem nunca ousa negar, nunca viveu. De fato, olhem para aqueles que se destacaram na história. Foram homens que souberam negar. Negaram tradições, negaram dogmas, negaram as correntes invisíveis da opinião pública. O não foi a chave que os libertou da massa. O não é o berço do Criador, do Pensador, do homem livre. A coragem de negar é o início da transformação. Mas vocês, homens e mulheres do presente, temem demais perder o pouco que possuem, e por isso permanecem acorrentados, repetindo sim atrás de sim, sem perceber que já não possuem nada. Eu vos digo, cada vez que você se cala quando deveria negar, você constrói uma prisão ao seu redor.
E cada tijolo dessa prisão é feito com as concessões que você mesmo entregou. Quando menos perceber, estará trancado em uma cela que você ajudou a erguer e cuja chave foi entregue aos outros. O não é a chave de volta. O não é a destruição das paredes que sufocam, mas ele só pode nascer quando você reconhece que não está no mundo para ser aceito, e sim para ser verdadeiro. Reflitam comigo. De que adianta conquistar o mundo inteiro se, no processo, você perde a si mesmo? De que serve ser amado se o amor que recebem é dirigido a uma máscara e não ao seu rosto verdadeiro? De que serve ser admirado se o preço é carregar dentro de si um coração em pedaços? O sim constante pode trazer aplausos, mas são aplausos vazios, porque não são destinados a você, mas à caricatura que você criou para agradar. Que aplausos não alimentam a alma. Portanto, eu vos pergunto, até quando continuarão dizendo sim ao mundo e não a si mesmos? Até quando carregarão esse veneno disfarçado de virtude, permitindo que sua essência se dissolva gota após gota? O não pode doer no instante em que é dito, mas essa dor é cura. O sim forçado pode trazer alívio imediato, mas esse alívio é veneno. Escolher negar é escolher viver. Negar é proteger o que é raro, é afirmar que sua energia não é moeda barata a ser trocada por migalhas de afeto. Negar é gritar, eu existo e minha existência tem limites. Saibam, quando vocês aprenderem a negar, verão o mundo mudar ao redor. Muitos se afastarão, pois estavam ao seu lado apenas pela sua submissão. Mas não se entristeçam. Esses nunca estiveram com vocês de verdade. E aqueles que permanecerem, esses sim, serão os que amam sua verdade e não sua obediência. Vocês acreditam que a força está sempre no grito, na resposta imediata, na defesa raivosa? Mas eu vos digo, o verdadeiro poder não está no barulho, e sim no silêncio. O silêncio é o rugido que não precisa ser ouvido para ser sentido. O silêncio é a espada invisível que corta mais fundo do que 1000 argumentos. Ele não é vazio, ele é plenitude. É no silêncio que o espírito se fortalece, é no silêncio que a alma se recompõe. Aquele que domina o silêncio, domina a si mesmo. E quem domina a si mesmo já não pode ser dominado por ninguém. O silêncio não é submissão, não é passividade, é revolução interior. Ele nasce da escolha consciente de não se deixar arrastar pelo caos dos outros. Enquanto os fracos reagem a cada provocação, o forte se retira, observa e deixa que o mundo se desgaste sozinho. A vida moderna vos ensinou a confundir barulho com presença. A sociedade vos exige que respondam rápido, que se justifiquem, que expliquem cada passo. Vocês se tornaram escravos da reação, como marionetes que dançam ao menor puxar de corda. Mas observem bem, quanto mais vocês se explicam, menos são compreendidos. Quanto mais gritam, menos são ouvidos. O mundo não respeita o que é previsível. E não há nada mais previsível do que alguém que reage ao primeiro estímulo. O silêncio, ao contrário, é mistério. Ele desconcerta, desarma, expõe o outro diante do próprio vazio. Quando você não responde, o outro se revela. Quando você não se justifica, a máscara do outro cai. E é nesse instante que a balança do poder muda de lado. Nietzsche disse, quem não sabe pôr sua vontade nas coisas, nelas põe pelo menos um sentido. O silêncio é essa vontade. Ele é a recusa em deixar que os outros escrevam sua história. Quando você escolhe o silêncio, você retira o alimento da manipulação. Não há batalha onde não há resposta. O inimigo perde a guerra antes mesmo de começar. O silêncio é estratégia, é proteção, é autoafirmação. Vocês acreditam que calar é fraqueza, mas eu afirmo. Calar quando se tem consciência é a prova suprema de força. O barulho é instinto, o silêncio é escolha. O barulho é reação, o silêncio é domínio. E observem, o silêncio não. É apenas ausência de palavras, mas ausência de disponibilidade emocional. É quando você se recusa a ser o repositório do drama alheio.
É quando você não dá ao outro o prazer da sua reação. É quando você não se deixa arrastar para guerras que não são suas. O silêncio é o limite invisível que diz: aqui termina o meu espaço, e daqui em diante é apenas o seu ruído. E como o ruído não encontra eco, ele se esvazia, se desmancha, morre sozinho. É por isso que o silêncio incomoda tanto, porque ele expõe a fragilidade do barulho. Mas eu vos pergunto, quantos de vocês suportam o próprio silêncio? Quantos de vocês conseguem permanecer sem se justificar, sem correr para responder, sem tentar provar algo? O silêncio exige coragem, porque no silêncio você se encontra com o que evitava. É nele que seus medos falam, que suas feridas se revelam, que sua verdade surge nua. É por isso que o silêncio é revolução interior. Ele não apenas cala o mundo, mas revela você a si mesmo. E muitos de vocês fogem disso. Preferem se afogar no ruído externo a encarar o grito interno. No entanto, saibam, o silêncio é a escola da alma. É nele que se aprende a separar o essencial do supérfluo. É nele que se descobre que grande parte do que consome sua energia não passa de ruído alheio. Quando vocês se retiram e se calam, percebem que muito do que acreditavam ser urgente não era nada. Percebem que grande parte das batalhas em que entraram eram apenas armadilhas para sugar sua força. O silêncio os liberta, porque ele corta o laço invisível que os mantinha acorrentados às expectativas dos outros. Vocês foram ensinados a acreditar que precisam estar sempre disponíveis, responder mensagens de imediato, justificar atrasos, explicar decisões. Esse excesso de disponibilidade é a máscara da servidão. O silêncio, por outro lado, é a afirmação de que sua vida não está à venda, que sua paz não está em leilão, que seu tempo não pertence a ninguém além de você. O silêncio é o limite que separa a dignidade da escravidão emocional. Reflitam, comigo, quem controla aquele que não reage? Quem manipula aquele que não se justifica? Quem domina aquele que se cala por escolha? Ninguém. O silêncio é a recusa em ser joguete, é a assinatura invisível da liberdade. E essa liberdade não precisa ser anunciada. Ela é sentida, ela é vivida, ela é respeitada. O mundo inteiro pode gritar, mas aquele que aprendeu a se recolher já não precisa levantar a voz para ser ouvido. Por isso vos digo, aprendam a cultivar o silêncio como quem cultiva uma arma secreta. Não se trata de omitir covardemente, mas de calar com consciência. Deixar que o outro se perca em seu próprio ruído enquanto você permanece inteiro. Porque no final o silêncio não é vazio. É a plenitude da alma que não mais precisa provar nada. Você já percebeu que o mundo teme o silêncio? Há um desespero disfarçado em cada notificação, em cada voz que o arrasta para fora de si, em cada pedido urgente que parece impossível de negar. Mas eu lhe digo, o silêncio é o primeiro grito de liberdade. Quando você deixa de estar disponível, quando recusa a pressa dos outros e escolhe a sua própria respiração, algo muda de forma irreversível. É como se o peso de 1000 correntes se quebrasse de uma só vez, e no espaço vazio deixado por elas, surgisse uma nova força, a de caminhar com seus próprios pés. Não se engane, a maioria não deseja que você seja livre. Eles querem que você esteja sempre à mão, sempre pronto, sempre útil. Porque enquanto você vive disponível, você se torna previsível. E aquilo que é previsível é controlável. É por isso que esperam de você respostas rápidas, favores imediatos, sacrifícios constantes. O escravo moderno não precisa de chicote, precisa apenas acreditar que decepciona os outros quando diz não. E é exatamente nesse ponto que muitos se perdem. Confundem amor com submissão, confundem respeito com servidão. Eu lhe digo, com a clareza de quem já enfrentou os abismos, é preciso suportar o desconforto do não. É preciso encarar o olhar decepcionado de quem esperava sua entrega e não a recebeu. É preciso suportar a solidão que chega quando você fecha as portas da disponibilidade. Mas saiba, esse vazio não é um castigo, é um nascimento. A vida
lhe oferece uma chance rara: morrer para o peso das expectativas e renascer para o vigor da própria vontade. Só assim, ao escolher o silêncio, você deixa de ser eco e volta a ser voz. Você pode passar uma vida inteira tentando ser aceito, tentando ser útil, tentando se moldar às exigências de cada olhar que o julga. Mas, ao final, perceberá que esse esforço foi uma prisão dourada, um teatro de obediência que lhe roubou aquilo que tinha de mais precioso: sua própria vida. Quando você deixa de estar disponível para todos, descobre algo que ninguém ousa confessar. A liberdade custa caro, mas a escravidão custa a alma. E eu lhe pergunto: de que adianta agradar a todos, se no espelho você não reconhece mais o próprio rosto? Não espere que o mundo o aplauda por escolher a si mesmo. Eles irão criticá-lo, irão chamá-lo de egoísta, de insensível, de rebelde. Mas escute minhas palavras. Aqueles que o condenam são justamente os que sempre sugaram sua energia, sem jamais oferecer nada em troca. Eles não querem sua felicidade, querem sua utilidade. O seu não será recebido como uma ofensa, mas, na verdade, é um ato de dignidade, pois cada vez que você nega uma corrente, você afirma um horizonte. Cada vez que recusa ser um objeto disponível, você se torna sujeito da própria existência. Por isso, alma que me ouve agora, eu lhe deixo uma escolha: continuar carregando o peso das correntes invisíveis ou ousar quebrá-las, mesmo que o som do rompimento seja solitário. Você está disposto a suportar a liberdade? Está pronto para deixar de ser a resposta que todos esperam e se tornar a pergunta que ninguém ousa fazer? Lembre-se, quando você deixa de estar disponível, tudo muda. A questão é: você terá coragem de mudar também?